Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos abençoar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos o dom da vida, agradecemos a salvação que temos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Agradecemos a oportunidade de, reunidos em Teu nome, podermos Te adorar. Tu possas, ó Deus, neste momento falar ao nosso coração, através da Tua bendita palavra. Ilumina-nos, ó Deus, para que possamos compreendê-la. Usa o Teu servo, que ele seja fiel na exposição da Tua palavra. E nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim, irmãos: antes de tudo, pois, exorto-vos a que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto foi designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Meus irmãos, existem duas verdades que os homens não têm muito contentamento em estar aprendendo, meditando e aplicando as suas vidas, e elas revelam a condição de todos os homens, sem exceção. A primeira verdade é que o homem é pecador e ninguém gosta de ser chamado de pecador. No entanto, a palavra de Deus diz que não há nenhum justo, nem um sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O apóstolo João, escrevendo sua primeira carta, ele diz que se alguém disser que não tem pecado, está mentindo, enganando a si mesmo, e a verdade não está nele. 1 João capítulo 1, versículo 8. Herdamos de nossos primeiros pais a natureza pecaminosa e evidenciamos a nossa condição de pecadores através dos pecados que cometemos, seja por pensamentos, seja por palavras, seja por ações, seja por omissões. Nós cometemos nossos pecados e isso torna todos os homens pecadores. A segunda verdade que incomoda muitas pessoas, muitas mesmo, é a morte. E a morte vai chegar a todos os homens. Muitas pessoas no dia de hoje foram aos cemitérios, foram ver o túmulo daqueles parentes, amigos que morreram. Mas não só aqueles que estão sepultados, onde morrer, estão mortos, mas todos os homens irão morrer, porque o salário do pecado é a morte. E a morte então vem como consequência do fato de sermos pecadores. E os homens não gostam de pensar sobre a morte, não gostam de imaginar que a morte pode chegar a qualquer um de nós em qualquer momento. Ao constatarmos estas duas verdades, de que o homem é pecador e o salário do pecado é a morte, nós temos Deus se revelando em sua palavra como Deus de toda graça e de misericórdia. E a mensagem da palavra de Deus é a mensagem de esperança e de fé para o nosso coração.
Deus, em sua livre graça, Ele oferece o perdão para os nossos pecados. O profeta Isaías afirma: ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1,18. Também o apóstolo João, escrevendo a primeira carta, ele afirma: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. E ainda João escreve: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeira carta de João capítulo 1, versículo 1. Não é esconder o pecado, não é apequenar o pecado, não é enganar a si mesmo, achando que não é pecador, que o homem resolve a sua condição. A condição única para a solução do pecado na vida do homem é o arrependimento sincero e verdadeiro e a confissão dos pecados, pedindo o perdão de Deus. Irmãos, se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6, 23. Deus, em sua graça e misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, Ele mandou ao mundo o seu único Filho. E Jesus Cristo veio para ser o nosso Salvador e para nos dar a vida eterna. Quando conhecemos Jesus e cremos nele como nosso Salvador, nós temos os nossos pecados todos perdoados e recebemos a vida eterna. O homem precisa saber que há um Salvador, que o liberta da escravidão do pecado e também das consequências do pecado, dando a vida eterna. Este, o único e grande Salvador, é somente Jesus Cristo. A boa nova do Evangelho é que Jesus nasceu para ser o nosso Salvador. Boa notícia dada ao homem, que Deus enviou ao mundo o seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Em Cristo eu reconheço que sou pecador, mas fui perdoado. Em Cristo eu sei que a morte é real, mas Ele me deu a vida eterna. E assim nós devemos pregar. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta a um jovem pastor, Timóteo, ele ensina que nós devemos orar em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E ele diz: isto é bom e aceitável diante de Deus. E este Deus maravilhoso, nosso Salvador, Ele deseja que todos sejam salvos. Aqui, irmãos, nós precisamos entender a palavra todos. A palavra todos é que Deus, Ele salva pessoas de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Ele salva ricos e pobres. Ele salva homens e mulheres. Ele salva doutores e analfabetos. Ele salva jovens e adultos. Ele salva governantes e governados. Ele salva patrões e empregados. E Deus deseja que todos cheguem ao conhecimento, ao pleno conhecimento da verdade. Que não se enganem, que não se julguem merecedores de coisa alguma. Precisamos, com toda a convicção, reconhecer que somos pecadores. Não tem ninguém que pode se apresentar diante de Deus para dizer: eu não tenho pecado. E de saber que o salário do pecado é a morte e que a salvação nos é dada gratuitamente. E aí o apóstolo Paulo afirma: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos.
É muito interessante que Paulo foi designado pregador e apóstolo para ensinar os gentios na fé e na verdade. E a gente olha para a vida dos apóstolos, olhamos para a vida dos reformadores e olhamos para os pregadores, fiéis à palavra. A nossa pregação consiste em afirmarmos sola Escritura, sola fide, sola gratia e solos Cristos. Eu já tive a oportunidade de expor para os irmãos só a Escritura, só a fé, só a graça, e hoje eu quero estar expondo para os irmãos essa verdade tão preciosa, só Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador, não há outro redentor, não há outro salvador, não há outro advogado junto ao Pai, a não ser o Senhor Jesus Cristo. E para isso, irmãos, olhamos primeiramente para a morte de Jesus na cruz. Ele é o nosso único mediador, porque Ele assumiu o nosso lugar, morrendo em nosso lugar, sofrendo o castigo que era nosso, pagando o preço dos nossos pecados, mediante a sua morte na cruz. Os judeus esperavam a vinda do Messias, eles aguardavam a vinda daquele que viria trazer autonomia política, econômica para a nação judaica. Eles esperavam um rei semelhante a Davi, que conquistasse de novo toda a terra. Eles esperavam um reino militarista, eles esperavam um reino materialista que desse a posse da terra e a autonomia financeira para a nação. E eles esperavam um reino nacionalista só para os judeus. E quando Jesus veio e começou a realizar os seus milagres, o povo de Israel falou assim: esse é o rei prometido. E quando Jesus, na última semana da sua vida, ele entra em Jerusalém, o povo de Jerusalém, os judeus o aclamam: bendito o rei que vem em nome do Senhor, hosana das maiores alturas. E eles aclamaram Jesus como rei. Mas é naquela mesma semana que eles vão pedir para Pôncio Pilatos que soltasse a Barrabás e que crucificasse o Senhor Jesus Cristo. Isso porque Jesus dissera aos judeus: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não tem delimitação geográfica. O meu reino não é um reino materialista. Eu não vim arregimentar um exército e capacitá-lo com armas para eles lutarem pela independência política. O reino está dentro de vós. E de fato, irmãos, todo aquele que crê em Jesus nasceu de novo. E para entrar no reino dos céus é necessário nascer de novo. Era necessário que o homem reconhecesse o seu pecado, se arrependesse, cresce, e assim ele se tornasse súdito do reino. Para isso Jesus veio ao mundo, para ser o salvador não só do judeu, mas também dos gentios. E Paulo se tornou o apóstolo dos gentios, e ele mesmo diz: mestre dos gentios, na fé e na verdade, porque o que Paulo pregava aos gentios era que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Nada fiz saber a vocês, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Irmãos, para livrar o homem da condenação do pecado e da morte eterna, Cristo carregou sobre si os nossos pecados, pagando o preço dos nossos pecados com o seu precioso sangue derramado na cruz. Ele toma sobre si os nossos pecados, assume o nosso lugar, sofre o castigo que era nosso. E o profeta Isaías afirma: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53. Cristo assume o nosso lugar,
carrega sobre si os nossos pecados, sofre o castigo que merecíamos, morre a morte vergonhosa e a morte dolorosa da cruz, para nos salvar dos nossos pecados. Aquele que não cometeu pecado algum, nem se achou nele dolo algum, ele foi feito pecado por nós, e voluntariamente, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele suportou todas as afrontas, todas as humilhações, todas as zombarias. Ele sofreu a dor das pancadas, das bofetadas, dos açoites, da cruz, da coroa de espinhos, da pesada cruz, dos cravos penetrando suas mãos, os seus pés, a espada traspassando o seu lado. Nenhum de nós tínhamos condição de pagar o preço dos nossos pecados, nenhum de nós. Não se compra perdão de pecados como a Igreja Católica, Apostólica Romana quis fazer no século XVI, quando em 31 de outubro, Tetzel, carregado pelo bispo de Roma, foi até a Alemanha para vender as indulgências, pequenas bulas assinadas pelo bispo de Roma, no qual aquele que comprava adquiria o perdão dos seus pecados, e não só ele comprava o perdão dos seus pecados, mas até daqueles que já morreram, e ele poderia até comprar crédito para os pecados que ele iria ainda cometer no futuro. E Lutero então se levanta para dizer: o perdão de pecados é gratuito. Ele afixa as suas 95 teses na Catedral de Wittenberg, dizendo que salvação é de graça, perdão de pecados é de graça, e somente por meio de Cristo o homem tem o perdão dos seus pecados. Queria fazer a primeira aplicação com uma pergunta para o irmão, para aquele que está conosco nessa noite. Você crê em Jesus como seu único Salvador? Você crê que Ele morreu na cruz para perdoar os seus pecados? E você está arrependido dos seus pecados, desejando servir a Deus em novidade de vida? Em segundo lugar, meu irmão, Jesus Cristo é o único mediador, porque Ele é o único que ressuscitou dentre os mortos, que subiu aos céus, está assentado à mão direita de Deus Pai, para interceder por nós e para ser o nosso advogado. O preço foi pago. Os nossos pecados foram quitados por Cristo na cruz. Ele foi sepultado. Por 3 dias ele ficou na sepultura. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, vencendo o último inimigo, a morte. Agora a morte já não é mais um inimigo temido, porque ele é um inimigo vencido. E se antes de conhecer a Cristo a gente tinha medo de morrer, agora com Cristo no coração a gente diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não temos medo mais da morte. Todos os nossos pecados foram pagos, e o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele venceu o último inimigo que nos atemorizava. Se antes eu tinha vergonha por causa dos meus pecados, agora eu posso dizer: Deus perdoou os meus pecados. E se antes eu tinha pavor da morte, agora eu posso dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Muito interessante, irmãos, a gente perceber como é que o homem ele tem vontade de viver. Quando a gente começa a sentir alguma coisa no nosso corpo, a gente já começa a ficar preocupado e a gente vai ao médico, a gente faz os exames. Se precisa tomar injeção, a gente toma. Se precisa tomar remédio amargo, a gente toma. Se precisa fazer quimioterapia, o homem faz, porque ele quer viver. Agora é muito interessante, irmãos, que quando Jesus Cristo oferece de graça a vida eterna, o homem reluta em acreditar que Jesus pode dar a vida eterna, e Jesus pode dar porque Ele vive. Porque Ele vive, e só porque Ele vive, e Ele é o único que ressuscitou dentre os mortos, é que pode então nos dar a vida eterna. O salmista Davi escreve
ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. E esta é a bendita esperança que nós temos, de que nós estamos seguros nas mãos do bom pastor, e nas horas mais difíceis da nossa vida, nós podemos confiar e saber que Ele nos consola, Ele nos anima, Ele nos encoraja, porque Ele vive e reina intercedendo por nós. Podemos crer em Jesus como o único mediador, porque Ele morreu por nós, mas Ele venceu o último inimigo nosso, e Ele vive e está. E o maior milagre que Deus pode realizar na nossa vida, irmãos, não é a cura do câncer, não é a cura daquela enfermidade que os médicos desenganaram, mas é de operar um milagre de salvação na nossa vida, dele tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Irmãos, nós cremos que Jesus vive. E porque Ele vive, eu posso crer no nome dele. Porque Ele vive, temor não há. Porque Ele vive, não há mais o medo da morte. Você crê em Jesus e Ele vive em seu coração pela fé. Em terceiro lugar, irmão, Jesus Cristo é o nosso único mediador, porque Ele foi o único que poderia pagar o preço dos nossos pecados, porque Ele é o único que poderia vencer a morte em nosso lugar, e porque Ele voltará em glória. O apóstolo Paulo afirma que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Quero, irmãos, fazer uma aplicação muito prática para nós nesses dias que nós estamos vivendo. Meus irmãos, como o Evangelho tem sido pregado como o Evangelho da cura e o Evangelho da prosperidade financeira. Como as pessoas estão buscando a igreja para serem curadas das suas enfermidades e para terem vida próspera em termos financeiros. A palavra de Deus nos ensina que se a nossa esperança em Cristo está só nesta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Quando Jesus está na última semana da sua vida e ele entra em Jerusalém no domingo, numa quinta-feira à noite desta semana, ele vê um dos seus discípulos para dizer assim: um de vós vai me trair. Pedro, tu has de me negar 3 vezes, e todos os outros discípulos me abandonarão. E quando Jesus dá essa palavra ao colégio apostólico, eles se entristecem. E Jesus vê a tristeza ao coração deles, e Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar lugar, eu voltarei e vos receberei, para que onde eu estou, estejais vós também. Os amados irmãos, Jesus prometeu que Ele iria voltar, e nós estamos esperando a volta de Jesus, porque tudo que Ele havia dito aconteceu. Judas o traiu por 30 moedas de prata, Pedro negou 3 vezes, os outros apóstolos o abandonaram, ele foi crucificado, sepultado, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, apareceu rede vivo durante 40 dias, com provas incontestáveis da sua ressurreição, e depois, à vista dos seus discípulos, ele é levado aos céus. E quando os discípulos estão olhando para o céu, os anjos lhe dizem: por que estás fitando aquele que está sendo elevado aos céus? Porque do modo como viste subir, ele também vai descer. E Cristo voltará em glória, irmãos. E Ele é o único que pode voltar em glória. E quando Ele voltar em glória, Ele vai estabelecer também o seu reino de glória. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa muito importante para todos nós.
Eu sei que muitas pessoas foram aos cemitérios hoje, no Brasil inteiro. Muitas pessoas durante a semana limparam os túmulos, ornamentaram os túmulos, colocaram coroas de flores nos túmulos. E eu digo, irmãos, não tem nada de errado de fazer isso. Agora, a gente precisa saber que um dia não haverá mais cemitério, não haverá mais túmulo, não haverá agência funerária, não haverá sala funerária para ali velar o morto. Quando Cristo voltar, irmãos, Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Já não haverá pranto, nem morte, nem luto e nem dor. Lá no céu não haverá mais nenhum culto fúnebre, porque ninguém vai morrer mais. E esta é a bendita esperança que nós temos, irmãos, que um dia nós estaremos livres das guerras. Um dia nós estaremos livres daqueles que tiram a vida do seu próximo. Um dia estaremos livres das doenças que o homem não consegue encontrar as curas. Estaremos livres da velhice que mina a nossa força física até a gente definhar completamente. Não mais teremos que experimentar estas coisas quando o Senhor Jesus voltar em glória. E a pergunta que eu faço é: você está preparado para a volta de Jesus? Se Ele vier hoje, você está preparado? E você vem dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, eu te aguardo, eu anseio pela sua volta. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, porque como homem Ele assumiu o nosso lugar, Ele foi o único capaz de pagar o preço dos nossos pecados e nos dar a vida eterna. Ele é o único que venceu a morte. E a sua vitória sobre a morte também é a garantia da nossa vitória sobre a morte. E Ele é o único que voltará em glória para estabelecer o seu reino de glória. E nós estaremos, todos aqueles que creem em Jesus, com o nosso Salvador. Eu quero terminar usando 2 exemplos bíblicos. E lembrando aquilo que eu disse no começo. Há pessoas que acham que são boas, que fazem bem, que têm alguns predicados e que por isso merecem a salvação. O moço chegou para Jesus e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus olha para aquele moço e diz a palavra de Deus que tanto Jesus o amou. E Jesus então vai dizer para aquele moço o que ele deveria fazer para ele ter a vida eterna. E aquele moço virou as costas para Jesus, porque ele era dono de muitas propriedades. Ele era muito rico. O Deus da vida dele não poderia ser Jesus, dele largar tudo para seguir Jesus e ter a vida eterna. Meus amados irmãos, ele tinha o dinheiro, só que o dinheiro dele não podia comprar a entrada dos céus. Ele não quis. Ele virou as costas para Jesus. Um outro exemplo bíblico: Paulo e Silas, preso em Filipe, meia-noite, no mais interior do cárcere, lugar de maior desconforto, sofrendo as dores dos açoites que eles receberam. Eles cantavam louvores a Deus, porque eles sabiam que Jesus era o Salvador da vida deles. Eles sabiam que a morte não seria a derrota deles, mas a vitória deles. E vem um terremoto e sacode as portas da prisão, elas se abrem. O carcereiro que tinha que guardar os presos que ali estavam, ele vê as portas abertas, ele imagina que todos os presos fugiram e ele vai suicidar. E Paulo e Silas vão dizer para ele: não te faças nenhum mal, nós todos estamos aqui. E assim como o moço rico fez a pergunta mais importante para Jesus, agora esse homem vai fazer a pergunta mais importante para Paulo e Silas.
Silas: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? A resposta de Paulo e Silas foi uma só: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E naquela mesma hora da noite, depois da meia-noite, Paulo prega o Evangelho para o carcereiro de Filipos e para a sua família, e eles são batizados. Eles creram em Jesus Cristo. Eles se arrependeram dos seus pecados. Meus amados irmãos, nessa noite Deus tem nos dado o privilégio de ouvir e de compreender aquilo que os reformadores nos legaram: solos Cristos, só Cristo, e só Cristo mesmo, irmãos. Não pense que você vai fazer alguma obra meritória que vai te dar salvação. Não pense que você, tendo alguns atos religiosos, vai te dar salvação. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo morreu na cruz, pagando o preço dos nossos pecados. Só Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, vencendo o último inimigo que nos atemorizava. E só Jesus Cristo voltará em glória para buscar a sua igreja. E a palavra de Deus nos exorta nessa noite dizendo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o tempo sobremodo oportuno, hoje é o dia da salvação. Só Jesus Cristo salva. Ele é o único redentor dos escolhidos. Ele é o único caminho. Ele é o bom pastor. Ele é o nosso mediador, o nosso intercessor, o nosso advogado junto ao Pai. E que nossa fé esteja firmada tão somente em Cristo Jesus. Irmãos, que a nossa fé ela esteja somente em Jesus Cristo, o nosso Redentor. Amém. Senhor, obedecemos a tua bendita palavra, que nos ensina que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, qual a si mesmo se deu em resgate de muitos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. O apóstolo Paulo deu esse testemunho perante os gentios, os reformadores deram este testemunho, e nós, agora no século XXI, podemos testemunhar que só Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo liberta, só Jesus Cristo transforma a vida do homem. E que estas verdades preciosas penetrem no fundo do nosso coração e que nós possamos dizer com toda a convicção: somente Cristo, solos Cristos. A Ti, ó Deus, toda a honra, toda a glória, e nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém.